Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em decorrência da pandemia do Covid-19, as nossas casas, também aqui na Matriz, não estamos realizando os nossos trabalhos espirituais de caridade pública. Isto ocorrendo também nos trabalhos de Umbanda Eclética Maior, como também nos trabalhos ecléticos kardequistas. Considerando que, durante os nossos trabalhos, nós realizamos a leitura de um tema instrutivo dentro da doutrina espírita, que geralmente aclara para nós dúvidas e que são comentadas por espíritos que fazem parte daqueles que trabalham pelo bem da humanidade. Nós estamos estudando a obra de Chico Xavier, psicografada pelo Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Para tanto, vamos então, antes de iniciarmos a leitura do tema da noite de hoje, vamos primeiro nos colocar de joelhos perante o Pai, para que possamos pedir as graças de que necessitamos, para que nos dê a condição de aqui trabalharmos pela grandeza da doutrina maior. Vamos então, meus amados irmãos, fazer a nossa prece. Deus Pai de suprema bondade, Jesus, pastor dos pastores, estrela guia das imortais falanges, com humildade suplicamos a vossa bênção, que nos guie, nos ajude e nos proteja neste sagrado mistério, porque nada somos e nada sabemos. Receba nossa súplica de aconchegar em vossos braços, amparar e socorrer os vossos verdadeiros filhos no momento de fraqueza, agonia e dor. Iluminai a mente e coração dos vossos discípulos, em especial aqueles que foram colocados nas frentes de trabalho, em missões de solidariedade e socorro às necessidades humanas, que tanto aflige a alma como as que corroem o corpo. Despertai no mundo a consciência de que todos somos discípulos de Jesus. Despertai a consciência dos deveres e responsabilidades dos vossos dignatários, detentores dos poderes transitórios deste mundo, para que possam em verdade servirem à vossa causa, sem a mácula das ambições e interesses pessoais, da vaidade, orgulho, da divisão para reinar, e então servir onde estiverem à causa do Evangelho,
favorecendo e mitigando a miséria, o desespero de nossos irmãos. Que Deus seja louvado. O tema da noite de hoje do livro Caminho e Vida, estigma do mundo. Estima do mundo. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vistas. No campo individual, falsas concepções encontram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, quando guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa, o discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre de necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É lógico, se disputar a estima de um mundo, mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Aí temos, meus amados irmãos, um tema de grande relevância para todos nós, muito em especial espiritualistas, que trata de um tema muito comum na vida de todos nós, que é a estima do mundo. Discípulos de Jesus, eu entendo que todos somos, independente da posição geográfica do mundo em que ele vive, do país, do idioma e da raça, mas compreendemos que o Mestre Jesus trouxe para todos a doutrina universalista para que todos pudessem servir-se dela.
ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque somente um pequeno grupo que teve o privilégio de conhecer essa doutrina serão os únicos com direitos de crescerem na vida, de ocuparem os lugares nas altitudes, nos altiplanos espirituais. Todos são esperados e todos um dia chegarão lá. Também, em todas as profissões, pode estar ali um discípulo do Mestre Jesus. Dependendo do amor com que ele se dedica à sua tarefa, em produzir para benefício dos seus irmãos e não apenas para o benefício próprio. Mas vamos destacar aqui alguns tipos de vícios humanos que ainda trazemos em nossas almas, talvez frutos do academicismo exagerado que nós buscamos na vida cotidiana a fim de conseguir as medalhas que fazem com que nós sejamos distinguidos. É claro, meus amados irmãos, que nós todos, o que falamos, nós bebemos em alguma fonte. Muito poucos daqueles que vieram para trazer luz à humanidade tiveram luz próprias. Um foi o Mestre Jesus. E depois, quem a mais apareceu para trazer algo superior àquilo que ele deixou para nós todos? Não acredito, meus amados irmãos, mas o homem ávido também de criações próprias, bebendo na fonte da doutrina cristã, buscou nas academias completar a sua formação. E assim divulga, dissemina, prega obras de autoajudas, mas sempre revestidas de um conteúdo próprio, mesclado com aquelas obras consagradas pelo cristianismo. Vejamos, meus amados irmãos, o perigo que todos nós corremos quando estamos nos colocando ou nos colocados na posição de um discípulo do Cristo. Muitos são ciosos de suas predileções, zelo por amizade, o amor, ou ciúme daquilo que ele se acha que é o melhor. E também tem os seus pontos de vistas, que são pessoais, e que eles defendem e que muitas vezes não aceitam outros pensamentos, outros pontos de vistas que possam estar desmerecendo aquilo que ele tanto se apegou. Falsas concepções, que este talvez seja o mais perigoso de todos, porque se nós tivéssemos todos nos apegados apenas àqueles ensinamentos deixados pelo divino Mestre Jesus, porque ele foi o Messias escolhido por Deus para trazer a sua ética e a sua moral para nós. Mas logo que ele repassou estes ensinamentos aos seus discípulos, e os discípulos passou para o povo em geral, ali, do povo para frente, já começaram as alterações. Cada um colocando a sua pitadinha de sal ou de açúcar para dar um entendimento, talvez, melhor do que aquele que foi nos deixado. E assim,
as coisas vão tomando forma e ao longo do tempo vão modificando e tendo modificações grosseiras que comprometem não só a parte, mas também o todo da obra que está por aí. Então, meus amados irmãos, é muito perigoso o conhecimento. Temos que filtrar, temos que prestar atenção no significado e também naquilo que vai trazer como ideia para todos nós, sem as modificações grosseiras daquilo que foi deixado para nós há 2000 anos. Um dos outros vícios que muito encontramos entre toda a humanidade, independente da posição do trabalho que ele está desenvolvendo, é justamente aquela que o indivíduo se inquieta pelo reconhecimento público das virtudes, se inquieta de alegria, de emoção, os olhos enchem de lágrimas. Aquilo afaga o seu ego, a sua alma, o seu espírito e ofusca a sua inteligência. É, portanto, talvez um dos vícios humanos mais perigosos, porque ele abre a porta para obsessões de difícil tratamento. Não devemos esquecer, meus amados irmãos, que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não traz o luxo, não traz todas aquelas indumentárias da moda que a maioria dos homens se apegam. O Mestre Jesus, ele usava sua túnica branca e o seu calçado, um simples chinelo de couro, e assim nada mais, sem apetrechos para enfeitar o seu corpo, ou para que ele pudesse ter um ar de grandeza, de superioridade. E assim foi que ele nos ensinou. Devemos prestar atenção em todos estes eventos de nossas vidas, porque de alguma forma ou de outra, todos nós somos copiados. Tem sempre alguém que está nos olhando, nos acompanhando, e na sua carência, eles filtram e absorvem aquele conhecimento. Os filhos do reino divino sobressaem raramente. Muito poucos foram conhecidos e louvados em suas vidas. Geralmente, via de regra, somente mais ou menos 200 anos depois, é que ele se torna adorado, venerado e glorificado, quando já não existe mais sombra do seu passado. Entre nós, este, meus amados irmãos, é um fato. Não devemos buscar sobressair de forma alguma para sermos vistos, elogiados, reverenciados e colocados numa posição de destaque. Porque se isto foi feito, isto ocorreu na sua vida, com toda certeza, meus amados irmãos, este discípulo de Jesus já recebeu o seu galardão. Nada mais tem a receber. E também é um péssimo exemplo e perigoso, porque todas as vezes que somos bem recebidos, de alguma forma aquilo incensa a vaidade humana.
Se Jesus, meus amados irmãos, foi chamado de feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, por que com nós será diferente? Qual é o mérito que nós temos mais do que ele para sermos bem recebidos, vangloriados e receber as honras humanas? Tudo isto são mensagens de advertências para nós, de alertas para toda a humanidade. Não estou aqui me referindo apenas aos sacerdotes de todas as religiões, pastores, onde quer que seja, mas na sua missão, a sua permanência na terra decorre de necessidade de trabalho proveitoso, um trabalho que geralmente está dentro do programa traçado por cada um de nós mesmos. E cada um de nós aqui estamos para cumprir um elevado fim de nossas existências, por obrigação e não por gentilezas. Mas, infelizmente, ainda estamos muito distante deste dia em que toda a humanidade encontrará, em definitivo, a luz espiritual que tanto buscam. Aqui, assim ficamos, meus queridos irmãos, deixando em vossas mãos, assim como em nossas também, esse tema para a nossa meditação, para que possamos analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que de alguma forma ou de outra são observadas pelos diretores, pelos dirigentes da evolução humana, catalogando cada um de nós, com certeza, para nos ajudar, nos orientar no momento preciso de nossas vidas. Fica aqui então o nosso agradecimento a todos e só temos a pedir a Deus que abençoe a todos. Vamos, meus amados irmãos, igualmente como fizemos na abertura da nossa leitura da noite de hoje, vamos também agradecer a Deus por este momento que nos foi concedido por bondade do Pai. Em prece, amados irmãos. Jesus, amado Mestre, agradecidos pela humilde oportunidade de servir a causa do Evangelho que foi vivido há 2000 anos, evidenciando a contribuição dos ensinamentos apostólicos dos nossos maiores da espiritualidade, com vistas à comunidade eclética cristã. Esperamos ter contribuído com o nosso dever de solidariedade, de fazer parte desta corrente de fé, união e amor fraterno. A todos que nos ouvem, fiéis de todas as cores religiosas, crentes em um só Deus, no momento em que a humanidade passa pelas provas redentoras, colhendo os frutos amargos de uma pretérita plantação. Que a paz do Senhor esteja, pois, no coração de todos.